Por mais de 6 séculos, o Império Otomano foi uma das forças mais poderosas do mundo, dominando vastas regiões da Europa, Ásia e África. Este vasto império moldou o destino de civilizações inteiras, deixando um legado que ressoa até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar a ascensão, o auge e a queda de uma das maiores potências da história. No final do século XIII, em uma região montanhosa e estratégica da Anatólia, uma pequena tribo turca deu início a uma das maiores epopeias da história mundial. Liderada por Osman I, essa tribo, até então pouco conhecida, começou a estabelecer as bases de um império que iria se expandir com uma rapidez impressionante. Osman I, conhecido por sua astúcia militar e habilidade política, conseguiu unir diversas tribos turcas sob sua liderança, criando as fundações de um estado que rapidamente se destacou na região. A princípio, o foco dos otomanos era a sobrevivência e a defesa de seus territórios contra invasões vizinhas, mas com o passar dos anos, essa pequena entidade política começou a se transformar em uma força militar poderosa, capaz de desafiar os grandes impérios de seu tempo. A verdadeira ascensão do Império Otomano, no entanto, se deu com os sucessores de Osman I, que expandiram suas fronteiras de maneira constante, englobando diversas culturas e regiões sob seu domínio. Esse crescimento encontrou seu ponto culminante em 1453, quando sob o comando de Mehmed II, o Conquistador, os otomanos realizaram um dos feitos mais notáveis da história, a conquista de Constantinopla. A cidade, outrora conhecida como Bizâncio e que por mais de 1000 anos havia sido o coração do Império Bizantino, representava um bastião do cristianismo no Oriente e um símbolo de poder e resiliência. A queda de Constantinopla não foi apenas uma vitória militar, foi um marco que alterou profundamente o equilíbrio de poder entre o Oriente e o Ocidente. Sob o comando de Mehmed II, os otomanos usaram uma combinação de estratégia, inovação tecnológica e força bruta para romper as defesas que, por séculos, haviam protegido a cidade. A conquista de Constantinopla não significou apenas a expansão territorial do Império Otomano, mas também marcou simbolicamente o fim de uma era, com o colapso definitivo do Império Bizantino, que havia sido um dos maiores e mais duradouros impérios da Antiguidade Tardia e da Idade Média. Com a tomada de Constantinopla, o Império Otomano se estabeleceu como uma das potências mais importantes do mundo, dando início a uma nova era de domínio otomano na região, que se estenderia por mais de 4 séculos. A cidade, rebatizada de Istambul, tornou-se a nova capital do Império, simbolizando a continuidade e a transformação de um império milenar em um novo centro de poder, cultura e influência que moldaria o futuro do Oriente Médio, dos Balcãs e do Mediterrâneo. No século XVI, o Império Otomano atingiu seu apogeu sob o reinado de Solimão, o Magnífico, um dos governantes mais notáveis da história. Solimão não se destacou apenas por suas conquistas militares e pela expansão territorial do Império, que se estendeu do norte da África até a Europa Central e o Oriente Médio, mas também por seu papel como um patrono das artes, da cultura e das ciências. Seu governo marcou o início de uma era de ouro para o Império Otomano, caracterizada por um florescimento sem precedentes em várias áreas do conhecimento e da cultura. Solimão investiu fortemente na educação e na erudição, o que levou à prosperidade das universidades otomanas. Instituições acadêmicas em cidades como Istambul, Cairo e Bagdá tornaram-se centros de saber, atraindo estudiosos de todo o mundo islâmico e além. Nessas universidades, não apenas as ciências religiosas eram ensinadas, mas também disciplinas como astronomia, medicina, filosofia e matemática. Esse ambiente de intensa produção intelectual fomentou avanços significativos em diversas áreas do conhecimento, refletindo a ambição de Solimão em transformar o império em um farol de civilização. Além disso, o comércio otomano prosperou durante esse período, com rotas comerciais que conectavam o Oriente e o Ocidente, facilitando a troca de bens, ideias e culturas. A posição estratégica do Império Otomano, controlando importantes pontos de passagem como o Bósforo e o Mar Vermelho, permitiu que o Império se tornasse um centro comercial global, acumulando riquezas e poder. A arquitetura também atingiu novos patamares sob o governo de Solimão. Ele supervisionou a construção de algumas das mais magníficas obras da arquitetura islâmica, sendo a Mesquita de Soleimani, em Istambul, a mais icônica delas.
Projetada pelo renomado arquiteto Mimar Sinan, a mesquita não é apenas um local de culto, mas também um símbolo do poder, da cultura e da sofisticação do Império Otomano na era de Solimão. Com sua grandiosidade e beleza, a mesquita de Soleimani representa a síntese do esplendor cultural e artístico que floresceu sob o reinado de Solimão, o Magnífico, e que deixou um legado duradouro na história do Império e do mundo. O Império Otomano distinguiu-se ao longo de sua história por sua administração complexa e altamente eficaz, que permitiu governar um vasto território durante séculos. No centro dessa administração estava o sultão, que detinha poder absoluto, sendo não apenas o líder político, mas também a autoridade suprema em questões religiosas e militares. No entanto, apesar de sua autoridade centralizada, o sultão não governava sozinho. Ele era auxiliado por um sistema de governança sofisticado, onde o Divan desempenhava um papel crucial. O Divan, um conselho de ministros e altos funcionários, assessorava o sultão nas decisões importantes e na administração cotidiana do império, garantindo que a vasta máquina burocrática do Estado funcionasse de maneira eficiente. Uma das características mais marcantes do Império Otomano era sua capacidade de administrar um território tão extenso e diversificado. O Império abrangia regiões da Europa, Ásia e África, englobando uma vasta gama de povos, culturas e religiões. Para gerenciar essa diversidade, os otomanos implementaram o sistema do millet, uma estrutura que permitia a coexistência pacífica de diferentes comunidades religiosas sob o domínio imperial. Cada millet, termo que designava as comunidades religiosas dentro do império, tinha certo grau de autonomia, podendo administrar suas próprias leis civis, costumes e práticas religiosas. Judeus, cristãos ortodoxos, armênios e muçulmanos, entre outros, viviam sob suas próprias lideranças religiosas e seguiam suas próprias tradições dentro do framework do Império Otomano. Esse sistema de governança permitiu não apenas a estabilidade e a coesão dentro do império, mas também facilitou a assimilação de diferentes povos e culturas sob o domínio otomano. A abordagem inclusiva do império, que respeitava e acomodava a diversidade cultural e religiosa, foi um dos pilares de sua longevidade. Além disso, essa complexa estrutura administrativa, apoiada por uma rede de burocratas leais e competentes, permitiu que o império sobrevivesse a desafios internos e externos por séculos, mantendo-se como uma das maiores potências globais da história. A combinação de um poder centralizado com um sistema descentralizado de administração local e um profundo respeito pela diversidade cultural fez do Império Otomano um exemplo de governança eficiente em um território vasto e multicultural, garantindo não apenas sua sobrevivência, mas também seu florescimento por mais de 600 anos. A cultura otomana era um rico mosaico de influências que refletia a diversidade e a amplitude territorial do império. Como resultado de séculos de expansão e intercâmbio cultural, o Império Otomano absorveu e integrou elementos das tradições turcas, persas, árabes e bizantinas, criando uma cultura única e multifacetada. Esse sincretismo cultural se manifestava em todas as áreas da vida otomana, desde a literatura e as artes até a ciência e a arquitetura. Os sultões otomanos desempenharam um papel crucial no florescimento dessa cultura, atuando como patronos generosos de poetas, estudiosos e artistas. Sob seu patrocínio, a poesia otomana alcançou novos patamares de sofisticação, influenciada tanto pela tradição persa quanto pelas próprias formas literárias turcas. Obras literárias, muitas vezes escritas em persa ou árabe, eram celebradas nas cortes otomanas, onde se realizavam competições e recitais poéticos. Além da poesia, a caligrafia, a música e as artes visuais também prosperaram, resultando em uma produção cultural rica e variada. O campo das ciências também floresceu durante o apogeu otomano. Instituições acadêmicas e bibliotecas abrigavam um vasto acervo de conhecimento, abrangendo desde manuscritos antigos até novos tratados científicos. A medicina foi uma das áreas que mais se beneficiou desse ambiente intelectual vibrante, com médicos otomanos desenvolvendo novas técnicas cirúrgicas e tratamentos baseados tanto na tradição islâmica quanto nas descobertas contemporâneas. Astrônomos otomanos, como Taqi al-Din, construíram observatórios e fizeram avanços significativos na compreensão do cosmos, enquanto engenheiros e arquitetos, como Mimar Sinan, redefiniram o design urbano e a construção monumental, deixando um legado duradouro que ainda hoje impressiona.
Istambul, a capital do império, emergiu como um centro cosmopolita de conhecimento e cultura, atraindo intelectuais, artistas e cientistas de todo o mundo. A cidade, com sua localização estratégica entre a Europa e a Ásia, tornou-se um ponto de encontro de ideias e saberes. Suas ruas e palácios abrigavam discussões filosóficas, trocas culturais e inovações científicas, tornando Istambul uma verdadeira metrópole intelectual. Esse florescimento cultural e científico refletia a riqueza e a complexidade do Império Otomano, um império que, ao longo dos séculos, soube combinar e transformar as influências de diversas civilizações em uma cultura vibrante e única, cujo legado continua a ser celebrado até os dias de hoje. No entanto, como ocorre com todos os grandes impérios, o Império Otomano não foi imune ao declínio. A partir do século XVII, o Império começou a mostrar sinais de desgaste, à medida que problemas internos começaram a corroer sua estrutura. A corrupção se espalhou pela administração, enfraquecendo a eficácia do governo e minando a confiança no sistema. A má administração, combinada com a crescente centralização do poder e a falta de reformas adequadas, criou uma série de desafios que o Império lutou para superar. Esses problemas internos foram exacerbados por uma série de derrotas militares, especialmente contra potências europeias como os Habsburgos e os russos. A incapacidade dos otomanos de acompanhar os avanços tecnológicos e táticos de seus adversários no campo de batalha levou a perdas territoriais significativas e à erosão de sua autoridade sobre vastas regiões. A crescente pressão externa, combinada com as dificuldades internas, mergulhou o Império em uma crise que se aprofundou ao longo dos séculos seguintes. No século XIX, a fragilidade do Império Otomano tornou-se evidente para o mundo inteiro, e ele passou a ser conhecido como o Homem Doente da Europa. Esse apelido refletia a percepção generalizada de que o Império estava em um estado terminal, incapaz de reformar-se ou de resistir às potências europeias que disputavam seus territórios. Tentativas de modernização e reformas, como o movimento Tanzima, foram implementadas, mas chegaram tarde demais para reverter o declínio prolongado. A Primeira Guerra Mundial, na qual o Império Otomano se aliou às potências centrais, foi o golpe final. A derrota na guerra acelerou o colapso do Império, que, após mais de 6 séculos de existência, desmoronou em 1922. Com o fim do Império, emergiu uma nova ordem sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, que aboliu o sultanato e proclamou a República da Turquia. Atatürk conduziu um processo radical de modernização e secularização, afastando-se das tradições otomanas e lançando as bases para o Estado turco moderno, que procurava se alinhar com os valores e instituições ocidentais. Assim, o que restou do vasto império foi transformado em uma nação-estado, encerrando um dos capítulos mais longos e influentes da história mundial. O Império Otomano deixou um legado profundo e duradouro. Sua influência se espalhou por continentes, moldando a história, a cultura e as fronteiras de inúmeras nações. Hoje, ao olharmos para trás, podemos ver não apenas os feitos militares e políticos, mas também as contribuições culturais e científicas que continuam a impactar o mundo moderno. Até a próxima!